Você está aqui no Questão de Justiça. Hoje nós viemos visitar um amigo tributarista, né, dos maiores do país, dos juristas maiores do país, né, com várias obras, mais de 30 obras, o Dr. Kiyoshi Arara. Né? E, para meu prazer, também o filho, né, o filho que agora está um bom tempo já no escritório trabalhando junto, mas tem a obra já na terceira edição, que é o Dr. Marcelo Arara. E tem um trabalho específico em conjunto com o Dr. Kiyoshi Arara. Eu acho ótimo, Dr. Kiyoshi, porque essa participação, essa genética, o Brasil precisa de homens que têm essa visão, tanto na parte tributária, na parte pública, que se misturam, né? Tudo bom, Marcelo? Tudo bom, Walter? O lançamento dessa terceira edição aqui, eu, Dr. Marcelo Arara, mais uma vez tendo um privilégio para poder participar de mais uma obra do meu pai, o Dr. Kiyoshi, né? A terceira edição aqui do CTN comentado, né? E a exemplo das edições anteriores, né? Essa terceira edição ela vem premiando uma facilidade de manuseio para os operadores do direito, porque o livro ele contempla legislação, doutrina e jurisprudência. Então é muito fácil, né, para o operador poder manusear. Como Marcelo, posso falar claro, assim? Né? Claro. Que você se sente elaborando uma obra dessa, né? No momento que o país ele clama muito sobre essas questões de manuseio de lei pública, as questões dos tributos. O brasileiro agora ele já está aprendendo um pouco mais, né, esses conteúdos jurídicos, vou colocar assim, né? Como é que é elaborar isso e trabalhar isso no dia a dia, né? Porque na verdade, a gente vê que é uma obra de mais de 200 páginas, né? E deve ter vários pareceres e coleta isso do dia a dia, junto com o trabalho social, né? Claro. Desde que eu me formei, né, e me especializei em direito tributário por influência do meu pai, ele sempre me orientou da seguinte forma: escreva pouco, seja simples e objetivo, né? E quando ele me apresentou esse projeto para poder participar do CTN, foi justamente o que eu tentei colocar aqui nos comentários, né? Uma linguagem simples e objetiva, né? Então, para cada contribuinte que vem enfrentando esses problemas do dia a dia, né? Legislações nebulosas, interpretações equivocadas por parte do fisco, né? A gente tentou aqui deixar uma linguagem bastante objetiva, bastante didática, para que esses problemas possam ser superados de uma maneira mais rápida, né? Por quê? Por exemplo, a gente colocou aqui comentários, né, a respeito dos problemas enfrentados pelos contribuintes no dia a dia. Né? Isso é interessante. Como, por exemplo, o desenquadramento automático que aquelas sociedades uniprofissionais vêm sofrendo desde o ano passado. Né? Então a gente coloca a jurisprudência e coloca aqui a descrição do problema que acontece na prática. Né? Então esse livro aqui ele é muito simples, a linguagem ela é muito objetiva, ela é bastante... Porque chega a ser dinâmico, né? As pessoas hoje não têm um parâmetro de pesquisa onde eu posso achar e começar a me orientar. Ele traz também isso, então, ele traz o dia a dia do empresário que está aí com problema tributário. Exatamente. Da pessoa física também que está com problema. Claro. Porque muitas vezes a gente até acha um artigo bonito na internet, né? Muito bem escrito, e na hora de buscar uma jurisprudência, não existe. Né? Não existe essa jurisprudência que eventualmente seria citada, então a gente trouxe aqui a obra, o comentário, com doutrina e jurisprudência. Agora, o senhor que é professor... Bom, a novidade da terceira edição, que além de comentar artigo por artigo todos os dispositivos do Código Tributário Nacional, que é um monumento jurídico que resultou do anteprojeto do jurista Rubens Gomes de Souza. Eu digo um monumento jurídico porque hoje em dia não temos mais jurista do porte de Rubens Gomes de Souza. Essa terceira edição traz essa novidade de incorporar o Estatuto Jurídico do ISS, que é a Lei Complementar 116, e o Estatuto Jurídico do ICMS aplicável em nível nacional, que é a Lei Complementar 87 de 96. E trouxe pela vez primeira comentários da Lei de Execução Fiscal artigo por artigo. Porque normalmente problemas de direito material, ele está imbricado com problemas de natureza processual.
Então, para a comodidade do leitor não ter que se lançar mão de outras obras de natureza processual, ele terá em mãos um volume único contendo o direito material e o direito processual voltado para o direito tributário. Isso é a novidade. Eu andei pesquisando, né, doutor Kiyoshi? Você sabe que para fazer a entrevista do Dr. Kiyoshi Harada, a leitura tem que, fora o livro, tem que estudar bastante, né? Quando o senhor fala, eu fui procurar, né? A lei complementar é 116, o senhor está falando, né? É 2003 e a de 96, 87, né? Para quem assiste, que a gente tem advogado que assiste rede social, né? Alguns aí tem Ministério Público, gente está com policial, tá? Mas tem muito da população, né? Quando a gente fala dessas duas leis, que eu acho uma incorpora o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, que está na Prefeitura, e o outro é o ICMS, né? Dá para discernir um pouco aí, para colocar um pouco a atuação aí do livro, explicando essas duas leis aí, que eu acho que os dois ISS é serviço na Prefeitura, e ICMS do Estado, né? Antes, todos os tributos estavam incorporados dentro do CTN. Mas a legislação do ICMS, como é muito dinâmica, para não ter que ficar mudando o código toda hora, que é uma lei complementar específica, então apartou-se do código. Criou-se um estatuto próprio, só para reger o ICMS. O mesmo aconteceu com o ISS, que também é uma legislação bastante dinâmica, né? O que não acontece com outros impostos, né? Que continuam sendo regidos pelo CTN. Então, esse dinamismo, para não, digamos assim, caotizar o código, né? Contaminar o código como um todo, se apartaram do CTN para compor um instrumento jurídico próprio, né? E nós estamos reunindo esses dois instrumentos jurídicos num só volume. Isso é interessantíssimo, né? Porque, no geral, é trabalhar a empresa, a pessoa, do Estado e município, né? A busca desse tipo de material, agora eu acho que vão buscar bastante. O senhor sabe que ele citou uma coisa que eu acho interessante, o papai falava, e aprendi aqui com o senhor também, tenho aprendido muito com o seu pai, mas essa questão da informação correta, a internet não tem disso. Exato. Né? Eu acho que aí é um caminho muito específico, balizado a isso, Marcelo. Quer dizer, você pode buscar aí questionamentos que na internet, com certeza... Hoje todo mundo vai lá e faz Google para achar coisa que está errada. Eu acho que o principal, o que tem na obra, obviamente, a gente não esgotou todos os temas, né? Mas aquilo que foi comentado, artigo por artigo, né? A gente sempre procurou sempre colocar também jurisprudência, outras doutrinas, né, para poder embasar aquilo que a gente está falando, aquilo que a gente está comentando. Não simplesmente discorrer sobre o tema e não ter nenhum precedente, não ter nenhum julgado, nada a respeito, né? Então, a gente, pelo menos os comentários, a grande maioria deles estão baseados em doutrina e em jurisprudência. Isso é interessante, né, Dr. Kiyoshi? Porque quando o Marcelo coloca dessa questão, que tem um parâmetro já um processual de alguma coisa que já aconteceu, que ele pode se equacionar, né, o cidadão. Pode ser um guia bem interessante para uma situação que a gente está... É mais estudante ou você acha que, por exemplo, um empresário, até um contribuinte comum já dá para pesquisar? Como eu havia dito, a linguagem que nós utilizamos é uma linguagem muito simples e muito objetiva, né? Então, tanto um operador do direito como aquele que é um iniciante, um estudante, ele vai ter facilidade em manusear o código de uma maneira bastante tranquila. Eu estou curioso disso. O que caracteriza a nossa obra é o aspecto pragmático, né? Normalmente, os advogados não são exatamente os melhores doutrinadores ou aqueles que estão acostumados a escrever obras. Normalmente, isso é feito por juristas, né? Mas juristas, né, existe até um ditado que diz jurista de gabinete. Ele não tem um pé na realidade, que o advogado tem. O advogado tem um cabedal de conhecimento de natureza prática, porque ele convive, ele sofre com aquilo, não é? Já o jurista de gabinete, ele tem uma visão teórica das coisas e não vai compreender o sofrimento do advogado que está enfrentando este ou aquele caso concreto, que difere na prática de muito do que está escrito nos livros tradicionais de doutrina.
diferente do que se aprende nos bancos escolar acadêmicos. Dia a dia, né? Então, essa obra tem esse aspecto prático, né? Eu acho interessante, porque, sabe, é que você está aqui, sabe, agora eu posso me expressar. E para quem está em casa, acompanha inúmeras entrevistas que o senhor faz com a gente. O senhor faz assim, ele termina... Eu me lembro de alguns aspectos em algumas TVs que eu estive e que tinham várias questões jurídicas. Aí, de repente, o pessoal que está trabalhando, nossa, é assim, né? Porque ele consegue fazer a tradução do que é muito está no jurídico e consegue levar para o dia a dia. Uma das coisas que o senhor colocou com muita veemência, chamou a atenção, inclusive, da equipe da TV Aberta, as questões de precatório, né? E o ano passado inteiro explicando essa situação da economia que a gente está, né? Previdência, tudo. Como é, desculpa a sua idade, eu não tenho... 37, fiz 37. 37, como é ter esse DNA, vou falar assim, porque eu conheço seu pai desde o IASP, né? Claro. Esse DNA jurídico, né? Vendo que o país não tem tanta qualidade nesse aspecto, né? Até no ensino, né? Mas como é que é? Porque para você é fácil, né? Você vive isso o tempo inteiro. Como é que está essa transposição, né? Você é o caminho mais para frente do que vai acontecer, né? Eu vejo da seguinte forma, o Walter. Quando eu comecei aqui, né, no escritório aqui do meu pai, né? Eu não era muito familiarizado com o direito tributário, né? E aí, por incentivo dele, né, em razão das obras que ele escreve, eu me especializei, né, no direito tributário e comecei, então, a atuar em alguns casos, né? E eu vejo assim, né, hoje em dia, até hoje, eu peço muita ajuda a ele, né, principalmente naqueles casos mais complicados, né? E vejo que a capacidade que ele tem, o raciocínio dele é tão rápido e tão lógico, né, que a gente acaba ficando um pouco para trás, né? Hoje a minha maior dificuldade é tentar fazer aquilo que ele me orienta. A minha peça, eu fiz os embargos, ele ainda não viu. Eu fiz os embargos, tem 25 laudas. Com certeza ele vai reduzir isso no máximo para 10, né? Então traduzir, né, toda aqueles fundamentos, toda aquela bagagem, né, em uma linguagem simples, uma linguagem objetiva. Porque hoje em dia, né, o que a gente vem enfrentando bastante, né, de problema, né, são as decisões judiciais, a morosidade do processo, né? Então, né, numa visão muito lógica, quanto menos, né, o juiz tem para ler, eu acredito que fica mais fácil das decisões estarem mais corretas. Porque a gente começa a escrever muita coisa, aí a coisa acaba se perdendo e aí a coisa complica. Então hoje o meu maior desafio é tentar, na medida do possível, seguir essa orientação e deixar cada vez mais as minhas peças mais enxutas e mais objetivas. É o que o judiciário precisa, né? Eu acho assim, eu tenho 3 minutos ou 2 minutos antes do intervalo. Eu sei que eu queria passar por um outro tema. Você vai continuar com a gente ou vai se ausentar agora? Infelizmente, Walter, vou ter que sair. Eu tinha até avisado meu pai, né? Ele me avisou de última hora, né? Que a gente ficou sem se falar em razão de compromissos, e ele me avisou hoje que o senhor estaria aqui hoje, que eu poderia apresentar a nossa obra aqui, né, de uma maneira rápida, singela, e não, mas eu agradeço bastante. Ótimo, que eu acharia que o senhor está colocando uma geração de advogados, juristas, do que o país precisa, porque, olha, o magistrado reclama dessa falta de prática e o Brasil está com muito processo, né? É verdade, é verdade. Mas obrigado, eu fico feliz de o senhor ter me dado a oportunidade de ter vindo aqui, porque para mim é uma continuação. Eu já vim com ele lá do IASP lá atrás, né? Quero te convidar para voltar mais vezes, aí para trazer, né, essa pontualidade da família Arara. Eu agradeço bastante a oportunidade, agradeço ao meu pai mais uma vez por todas as oportunidades que ele me proporciona na vida, não só em relação ao direito, mas pessoalmente também. Posso pegar aqui o livro? Claro. Fechar, então, olha aqui. Tá. CTN, Código Tributário Nacional, comentado por 2 grandes amigos, advogados, aqui o Acharada, doutor Marcelo Arara, aqui, para vocês que vão procurar aí, né? Tá nas grandes livrarias, né, doutor Kioshi? Tá, então vamos lá, eu não vou fazer propaganda, mas está em todas, a mais próxima. Né? Podemos fechar? Então vamos para o comercial, Questão de Justiça vai para um comercial, volta daqui a pouquinho. Até mais. A Vivo TV mudou a frequência do canal da TV Aberta São Paulo.
Confira o sistema da operadora. Canal 8 na Vivo TV, no sistema fibra. Canal 186 na Vivo TV, no sistema cabo digital. Em breve também estaremos na Vivo TV por satélite. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Há 15 anos, a Casa Hope amplia a esperança de crianças e adolescentes com câncer e transplantados. Esperança de construir uma família. Esperança de ter a vida que todo mundo merece. Esperança de fazer parte do mercado de trabalho. Para que essa esperança cresça ainda mais, contamos com a sua ajuda. Ajude-nos a construir um novo núcleo de atendimento exclusivo para os adolescentes da Casa Hope. Ampliar a esperança desses jovens está em suas mãos. Venha fazer parte da família TV Aberta. Entre em contato conosco pelo telefone 3868-2802 e saiba como trazer o seu programa para ser exibido aqui na nossa programação através de uma associação sem fins lucrativos. Não perca essa oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Você está aqui no Questão de Justiça, que pode ser visto em suas reapresentações ali na TV comunitária e também nas redes sociais e o site do Questão de Justiça. Mas para facilitar, é bom você ali pesquisar na nossa TV Aberta de São Paulo. Vai ali no site, procura o programa Questão de Justiça e nos assista. Hoje, nós saímos do estúdio, viemos até o escritório do Dr. Kiyoshi Harada para falar um pouco sobre as 3 obras dele. O Dr. Kiyoshi tem mais de 30 obras. Quem está nos bancos acadêmicos, eu não preciso nem falar nada, conhece assim, de carteirinha, obras de mais de 20 anos estão aí. E eu quero falar agora, mostrar antes do que eu acho, antes de passar para a professora, mostrar um pouco a capa aqui dos livros, o ICMS, Doutrina e Prática, né? Vocês sabem, né? ICMS, né? Que é um imposto mais estadual, o que eu acho para explicar. Também a gente está. Essa aqui, qual é já a edição dessa, que eu acho? É a primeira, saiu agora. É a primeira, porque eu só tenho esse aqui no caso, né? Direito Financeiro e Tributário está na 26ª edição, né? Qual é o outro que o senhor tem, que também já está também na 30ª edição? É o Código Anotado. O Tributário Nacional está na 19ª. 19ª. Fora outros. Tem um livro aí de desapropriação, doutrina e prática, está na 101ª, não, 11ª edição. Então, que eu acho que outro dia eu estava com o que o senhor sempre me dá um livro, né, com dedicatória e tal. E aí foi um presidente da OAB lá, que o senhor conhece bem, que é o doutor Leopoldo, ele ficou brigando para a atualização do livro do senhor, que ele tem as 4 sequências. E quando a gente vai para a faculdade, o senhor sabe que eu fiz ali um pedaço da Unip, que um dia que eu falei, olha, eu peguei lá, né, eu falei, olha, não, isso aqui é um amigo meu, tal, o professor duvidou que eu conheci o senhor pessoalmente. Deixa ele falar, vamos falar um pouquinho sobre, podemos falar do ICMS antes, a doutrina e prática? A obra está versando, toda a obra do senhor, o senhor pontua alguns aspectos. Nessa aqui, que é a primeira edição, qual foi o ponto aí? Isso daqui é a 6ª obra da série Doutrina e Prática que vem escrevendo. IPTU, Doutrina e Prática, Contribuição Social, Doutrina e Prática, ITBI, Doutrina e Prática, ISS, Doutrina e Prática, Desapropriação, Doutrina e Prática. Como o próprio nome está dizendo, isso daqui vai além de um livro teórico. Né? Combina a teoria com a prática. Né? Doutrina moderna, alicerçado na jurisprudência atual, uma das melhores publicações, né? Sob enfoque bastante prático. Livro próprio para operador do direito, para advogados, para membros do Ministério Público, para magistrados. Agora, esse livro, o ICMS, como eu estava dizendo no bloco anterior, dispositivos referentes ao ICMS saíram do Código Tributário Nacional.
Então, formou-se um estatuto próprio, que é a Lei Complementar 87 de 1996, por causa do dinanismo. O ICMS é o imposto de maior arrecadação no Brasil, certo? Bate o recorde de arrecadação. E tem uma legislação bastante dinâmica. Não é? Todo mês tem uma norma, uma novidade. Não é? Então, por causa disso, surgiu a necessidade de criar digamos assim, um estatuto jurídico apropriado, abrigando as normas de aplicação no âmbito nacional, que é a Lei Complementar 87. E é exatamente porque é um imposto de vocação nacional, mas que por imposição da política tributária, não é, houve necessidade de conferir esse imposto aos Estados-membros. Por causa disso, ao contrário de outros impostos, o ICMS está totalmente estruturado naquilo que é essencial na própria Constituição Federal. Entendi. Sem prejuízo da Lei Complementar 87, que traz o balizamento a ser aplicado no âmbito nacional. Por isso, essa obra começa comentando, artigo por artigo da Constituição Federal, pertinente a esse imposto. Terminado esse trabalho, começamos a esmiuçar o comentário dos artigos da Lei Complementar 87. Entendi. E trazemos, num capítulo final, alguns temas controvertidos na doutrina e jurisprudência que ainda não estão resolvidos definitivamente. E, com base na nossa experiência, estamos apontando qual seria a melhor solução para cada caso concreto aqui analisado. Eu sei que às vezes está esmiuçar um pouco, mas algum tema que o senhor acha assim, mais pontual nesse último capítulo, dentro das questões do ICMS que o senhor tem apontado na obra? Tem algum específico? Tem vários. Na verdade, existem vários capítulos, né? A guerra fiscal do ICMS, né? Que vem tomando conta dos tribunais, né? E aqui eu preconizo uma forma de acabar com essas guerras fiscais e preconizo várias formas de eliminar, digamos, 80%, 90% das discussões envolvendo o ICMS. Não é? Por exemplo, o Supremo decidiu recentemente, em grau de repercussão geral, que na base de cálculo do PIS/COFINS não pode entrar o ICMS, porque o ICMS não é mercadoria que deva ser faturado. E como o fato gerador do COFINS e do PIS seria o faturamento, o ICMS não sendo faturamento não pode entrar. Entendi. Isso daí é um verdadeiro tiro na caixa de abelha. Né? Vai criar discussões enormes para os próximos séculos. Né? Levou 23 anos para chegar à conclusão que tem que excluir o ICMS da base de cálculo do COFINS. Vai levar outros 23 anos para excluir o ISS. Outros 23 anos para excluir o IPI. Outros 23 anos para excluir a contribuição social sobre o lucro. E outros 23 anos para excluir o próprio ICMS da base de cálculo do ICMS. Quer dizer, isso é porque o Supremo ignorou uma questão elementar que o comerciante aqui da esquina sabe. Quando você vende a mercadoria, você fatura o preço bruto. Ninguém fatura o preço líquido. Verdade. Você fatura o preço bruto. Então, a despesa com a folha, despesa com a luz, despesa com aluguel, despesa com matéria-prima, despesa com os impostos indiretos, a margem de lucro do comerciante, está tudo dentro do preço. É o preço que é faturado. Não é? E para efeito de circulação de crédito, tira-se uma cópia da fatura que se chama duplicata. Aquilo vai circulando. Então, são noções elementares, né? O senhor acha Agora, o Supremo disse que tem que excluir,
Agora, contraditoriamente, quando se fala em exclusão da contribuição social sobre o lucro líquido da base de cálculo do imposto de renda, que tem como fato gerador o acréscimo patrimonial, não é? Ele diz que contribuição não pode ser excluído porque ele não deixa de ser uma parcela do lucro. Sim, mas não é uma parcela do lucro que o fisco apropriou. Aquela parcela do lucro não incorporou ao patrimônio do contribuinte, que ficou mais pobre com o pagamento daquilo lá, não teve seu patrimônio acrescido. Então, como é que pode compor a base de cálculo de um imposto que tem como pressuposto o acréscimo patrimonial? Verdade. Então, está havendo uma contradição, o Supremo vai ter que rever essa tese à luz do que decidiram sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Então, tudo isso está aqui no livro. E como é que resolve esse problema? Com uma simples alteraçãozinha, acréscimo no artigo 150, nós temos 7 parágrafos. Acrescente-se o parágrafo 8º, com a seguinte redação. É vedada a inclusão do valor do tributo na sua própria base de cálculo e na base de cálculo de outros tributos. Ponto. Aí resolve... Aí fica igual aos Estados Unidos, fica igual à Inglaterra, fica igual ao Japão. É tributação por fora. Não é? Então, o comerciante vende, ele já destaca. Esse é meu, esse aqui é do fisco. Não é? Então, é um imposto à prova porque de sonegação. Porque é assim que acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos ninguém sonega, porque se sonegar ele vai preso. Por quê? Está separado o que é dele e o que é do fisco. Aqui no Brasil não, está tudo embutido junto dentro do preço. Eu não devo nada, eu estou devendo o preço, mas não estou devendo o imposto. Eu não apropriei de coisa nenhuma. O preço é meu, não é do fisco. É verdade. Porque está dentro do... Está dentro do bolo todo, ninguém vai checar. Isso se chama tributação por dentro, que transforma o ICMS de 18% em 23,23%. A conta de energia elétrica diz que é 25%. Grande mas a conta, agora. Cálculo por dentro, leva 33,33% você está pagando de ICMS sobre energia. Entendeu? Tem estados aí que cobram 50%. Nossa. Quer dizer, eles cobram mais onde é mais fácil para arrecadar. E arrecadar ICMS da energia é fácil, porque se você não pagar, você corta a conta de luz. Então o sujeito vai lá e paga. Então, por que essa simplicidade? Olha, o senhor tocou no assunto... E a Constituição fala que o ICMS poderá ser seletivo em função da essencialidade do produto da mercadoria. Ora, a energia elétrica é um item essencial, então deveria ser menos que 18%. Mas é o contrário. É verdade. Então, a legislação tributária estadual inverteu o princípio constitucional. Inverteu o princípio constitucional. Por isso que começa comentando pela disposição constitucional pertinente ao ICMS. Quando o senhor fala, que eu acho, fica simples, o senhor toca no assunto doutrinário, depois o senhor dá exemplo da questão da energia, que é uma coisa que está batendo em todo brasileiro aqui, fora o que eles embutem mais na energia. Por que o senhor acha que é uma distância tão grande entre ali, o sujeito que está o legislador, ou quem aplica, que são os estados, na concepção do dia a dia do cidadão? Porque isso aí acresce para todo mundo e ninguém ganha. E dá essa guerra fiscal, né, que estado tem, né? E não melhora nada a questão do orçamento público, né? Então, a nossa função é procurar interpretar de uma forma clara dentro do sistema jurídico global. Porque as leis analisadas isoladamente, elas são confusas, de propósito. Não é? Dizia o Delfim Neto, né? O deputado Delfim Neto, olha, professor, isso que o senhor está propondo é muito claro, é muito lógico, isso daí não vai passar. No Congresso, se não tiver um componente nebuloso, não é? Duvidoso, que pode ser interpretado para frente, para trás, para a direita, para a esquerda, não passa. Doutor. Não passa. Que terrível, né? E aí dizia lá um outro tributário amigo meu, você fica criticando aquilo que é o seu ganha-pão com leis claras. Lógica, como você está propondo, não precisa de advogado tributarista. Cada um calcula o seu imposto e paga. Você está acabando com o seu ganha-pão,
diziam eles. Eu estava olhando aqui até para o... E é verdade. Eu estou olhando aqui para a equipe Ernesto, aqui a Marta, porque a gente acompanha o senhor há muito tempo, aliás, fã, né? A gente consegue ser fã do senhor, porque é muito... O senhor simplifica a coisa. Mas eu me habituei a usar uma linguagem, tanto quanto possível, a linguagem utilizada pela grande maioria da população. Né? Às vezes não há como você fugir de um termo técnico, expressão técnica, né? Mas eu procuro simplificar ao máximo possível, porque uma obra dessa natureza precisa ser lida e entendida. E os meus livros, quaisquer que sejam, o leitor não vai poder dizer eu li, mas não entendi. Entendi. Não há como ele dizer isso. É que tá nato do senhor essa coisa de ajudar o próximo, não que eu acho. Agora, muita gente gosta de sofisticar a linguagem para ficar, digamos, fazer biografia como um grande erudito, né? Não tem essa pretensão de ser conhecido como um homem erudito, né? Mas como um profissional que consegue transmitir suas ideias com mais facilidade. Outro dia eu estava falando, eu falo para o senhor que era doutor Eduardo Costa, o senhor não vai conhecer, que é um advogado mais novo e tal, e ele estava com o livro do senhor e a gente estava conversando na OAB de Santana. Eu falei assim, como é que o senhor vê a questão do Dr. Kiyoshi Harada? Ele falou, é um jurista que consegue conversar com a gente pensando em eu como advogado e pensando no povo. Eu falo que eu vou lhe apresentar ele, doutor Kiyoshi. E é muito simples, é só ver suas entrevistas que a gente acha isso interessantíssimo. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Posso mostrar aqui a capinha do livro? Aqui é o direito financeiro e o direito tributário. Os dois versam sobre as questões da... eu não vou explicar exatamente a pergunta que eu vou fazer para o senhor. Mas assim, tem a questão pública aqui, nosso dinheiro público está aqui, nesses dois teminhas. Para que o pessoal entenda um pouquinho, só queria que o senhor pontuasse a diferença entre o direito financeiro e o tributário. Bom, o primeiro livro de direito financeiro foi escrito em 1992, quando assumimos a cadeira de direito financeiro da Unip. Na época não existia no Brasil inteiro nenhuma obra de direito financeiro. Né? Existia um livro do professor Rui Barbosa Nogueira, saudoso mestre meu, escrito lá Direito Financeiro. Mas ele próprio botou entre parênteses, embaixo, curso de Direito Tributário. Entendi. Porque no íntimo ele sabia que não tem nada de direito financeiro. Então eu resolvi escrever para os meus alunos uma obra chamada Manual de Direito Financeiro. Né? Então foi... pela vez primeira que surgiu esse Manual de Direito Financeiro, abordando os 4 objetos do direito financeiro, que é a receita pública, a despesa pública, o crédito público e o orçamento público. Né? E o direito tributário pega uma parte de um dos objetos do direito financeiro, que é a receita pública. Aquela parte da receita pública derivada constituiu-se no direito tributário. Então, a partir de 95, resolvemos mudar o formato desse livro. Em vez de Manual de Direito Financeiro, botei lá Direito Financeiro e Tributário. Fazendo, num único volume, 2 livros. E por que juntar? O objetivo era demonstrar para o leitor e os operadores de direito em geral exatamente a distinção entre um ramo de direito e outro. Entendi. Porque se fazia uma confusão dos diabos em torno do direito tributário e direito financeiro. Achavam que era a mesma coisa, sinônimo. Não é. Então, eu fiz um volume único, direito tributário e direito financeiro, parte 1 e parte 2, para bem distinguir uma coisa da outra. Hoje em dia não se confunde o direito financeiro e tributário enquanto ramo autônomo da ciência jurídica. Mas algumas das categorias do direito financeiro são confundidas com o direito tributário. Como, por exemplo, a questão da repartição da receita dos impostos federais com os estados e municípios, repartição da receita dos impostos estaduais com os municípios. Todos não. Grande parte acha que é matéria de direito tributário.
E não é. O que é que a repartição tem que ver com direito tributário, que é a disciplina que rege, que é a relação jurídica entre o fisco e o contribuinte? O que eu tenho que ver que se a União está repassando ou não está repassando a parcela pertencente ao Estado? Isso é matéria de direito financeiro. Não é? Verdade. Então, por causa da situação topológica da repartição da receita, que está lá no capítulo do direito financeiro, da tributação, todo mundo acha que é matéria de direito tributário. Não é? A própria limitação do poder de tributário, todo mundo acha que é um princípio tributário. Né? Aquilo lá, né, não é. Então, eu fiz esse livro e hoje tornou-se uma referência nacional. Né? Hoje existem N obras de direito financeiro, né? Mas em sua grande maioria por meio de uma linguagem rebuscada, doutrina, digamos, de escola, mas sem abordagem de aspectos práticos, né, do dia a dia. Né? Então, esta obra, a 26ª edição, que foi revista e atualizada, vem com uma novidade. Né? Então. Veio com esse... Com o code, né? R-Code, que você, por meio do celular, você pode assistir o vídeo contendo as aulas, resumindo tudo que está nesse livro. Isso que é interessante. Direito financeiro e direito tributário. Vou até pedir, o Ernesto está trazendo aqui a câmera, ligue o celular. Você que está vendo aqui, hoje a gente quer praticidade, né? E celular está na mão de todo mundo. Está aqui o R-Code, todo mundo conhece, tem bastante. Você faz isso aqui. Olha. Ó. Tá pegando, Ernesto? E é sempre assim. Já abriu. Abriu. É que eu não estou vendo, o Ernesto está abrindo? Tá vendo? Então ele já vai entrar. Olha que fantástico. Sou o professor Kiyoshi Arada, autor do livro Direito Financeiro e Tributário, que entra neste ano em sua 26ª edição. A obra é dividida em duas partes. Na primeira parte, abordamos o direito financeiro de forma pioneira, estudando pela vez primeira. Bom, vocês viram, né? Então, é comprar a obra. E hoje é muito prático, né, Tokiyoshi? Você vem, tem a videoaula, que é uma coisa que todo mundo conhece, mas tem a facilidade, isso aqui é inovador, Tokiyoshi, do R-Code, que você usa ali, como o Dr. Kiyoshi mostrou, pega o seu smartphone e ali vai assistir a aula. Dr. Kiyoshi, você sabe que veio uma curiosidade? Você não precisa assistir toda a aula, você assiste o capítulo que te interessa. Dá para destrinchar capítulo? Está dividido por capítulos, são 19 capítulos. Então você vê que, por exemplo, guerras tributárias está no capítulo tal, então ele vai lá direto, entendeu? Então ele vai ter uma noção geral do que seja aquela matéria, né? Sem necessidade de se debruçar em páginas e páginas do livro. O senhor faz uma tutoria do livro. E para o ano que vem, eu quero fazer uma pequena inovação. Para não encorpar o livro, eu estou colocando um monte de informações em notas de rodapé. Isso é muito incômodo para pessoas de idade, principalmente, que têm dificuldade de leitura. Então, eu vou tirar essas notas do rodapé e colocar no corpo da obra. E vou enriquecer mais os comentários no corpo da obra. Entendi. Em compensação, eu vou retirar os textos legislativos que estão aqui para diminuir o volume do livro. E talvez com isso consiga baixar também o custo do livro, que é muito importante. Aqui está ficando muito pesado, tá mesmo, porque tem vários textos legislativos cujos artigos não são todos eles referidos no livro. Então vou fazer uma forma de excertos, né, de um texto legislativo, colocando apenas aqueles dispositivos comentados no livro, o que é pertinente realmente à matéria abordada no livro. Olha, eu acho que quem é estudante, e principalmente quem pega aí um dia a dia, está estudando na faculdade, enfim,
essa inovação de R-Code com videoaula e audioaula também, né, doutor Kiyoshi? Reforma da Previdência, doutor Kiyoshi. Eu sei que o senhor tem um cálculo aí, eu até vi, está aqui na minha mão, mas o governo tem assim, botado a toque de caixa as reformas. A Previdência trabalhista, a questão já conseguiu a DRU e tal. Qual a sua análise de novo? A gente está aí num momento difícil, ainda não se aprovou a reforma da Previdência. A primeira prévia lá estudou algumas coisas, mas não saiu. Só tem um número aqui. Tem ou não deve ser a reforma? Bom, Walter, o governo, para implementar essa reforma a toque de caixa, está argumentando sistematicamente com o déficit da Previdência. Que a Previdência vai quebrar se não fizer reforma, então os futuros aposentados, os futuros pensionistas vão ficar sem poder receber seus benefícios. Isso é uma besteira. Só que o governo nunca explicou, de fato, que a Previdência é deficitária. Aliás, uma dúvida, né, doutor Kiyoshi? A impressão que eu tenho é que o governo está querendo equilibrar as finanças do país, quebrada pelos sucessivos governos do PT ao longo de 13 anos, às custas da Previdência. Porque veja bem, o governo arrecada, previsão de arrecadação deste ano, de contribuições securitárias, chega quase 700 bilhões de reais. Eles falam que está em Ou déficit. seja, quase o dobro da arrecadação dos 6 impostos federais, em torno de 465 bilhões. Ora, se arrecada quase o dobro dos 6 impostos federais que existem para custear todo o serviço do Estado, além de despesas de investimento, por que 700 bilhões que vão para a Seguridade Social não são suficientes para assegurar recursos à Previdência? Então o governo tem que dizer, desses 700 bilhões que estamos arrecadando, e que arrecadou no ano passado, nos últimos anos tanto foi para a Previdência, outro tanto foi para a assistência social e outro tanto foi para a saúde, que são os 3 órgãos que compõem a Seguridade Social. Enquanto não fizer a demonstração aritmética dos recursos arrecadados destinados a esses 3 órgãos, não se pode falar em déficit da Previdência. É como você ser sócio de uma empresa com 20%. Aí chegou o gerente, Walter, a sua parte deu um prejuízo esse ano. Aí você fala, não, mas eu quero ver o balanço, eu quero ver quanto é que tivemos de receita e quanto tivemos de despesa. Do geral. Para ver se realmente a minha parte deu deficitária. O governo não faz isso daí. Então eu tenho razões para crer que a Previdência Social está sendo utilizada como bode expiatório para equilibrar as finanças que se quebraram por desrespeito sistemático da Lei de Responsabilidade Fiscal. Se estivesse cumprindo a Lei de Responsabilidade Fiscal, não teria havido esses rombos de 170 bilhões de déficit que o governo Dilma deixou para o atual governo. Desse pedacinho da Previdência. Entendeu? Então, se você faz uma reforma sem diagnosticar as causas, causa é procurar. Existe débito? Existe. Por que existe débito? Por quê? Porque se eu estou arrecadando 700 bilhões, quase o dobro da arrecadação de todos os impostos federais, por que tem que dar déficit? Então tem que detectar essa causa. Eu tenho a impressão que os governantes sabem. Mas a imensa maioria da população não sabe. Até ex-ministros da Suprema Corte, desembargadores, pessoas inteligentes, de toda boa fé, eles falam, Harada, mas se não fizer a reforma, a Previdência vai quebrar. É o que a gente escuta. Tudo bem, vai quebrar. Mas por quê? Se você não detectar as causas, se você aprovar essa Previdência do jeito que está aqui, essa reforma,
Daqui a 5, 6 anos você vai ter que fazer outra. É isso que eu perguntei. Nós fizemos a última reforma em 98. E o pior do que nessas reformas, nunca, em tempo algum, se respeitou o chamado direito adquirido, que tanto quanto o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, é direito fundamental assegurado em nível de cláusula pétrea. Mas em matéria de previdência não existe esse negócio de direito adquirido. Toda vez que passa de um regime para outro, vem aquele negócio de pedágio, né? Você tem idade, então você paga mais tanto de pedágio. Isso é uma confissão declarada do desrespeito do direito adquirido. O que é direito adquirido? É o direito do cidadão de usufruir no futuro dos efeitos da norma jurídica que não estará mais em vigor. Porque assegurar os efeitos da norma jurídica, a Constituição não precisa. Porque ela toda norma é munida de sanção, que é suficiente para assegurar o seu cumprimento. Mas assegurar normas jurídicas que no futuro vão, efeito da norma jurídica que será revogada no futuro, isso precisa estar na Constituição. Porque o direito é dinâmico, acompanhando a evolução da sociedade que é dinâmica, se não tivesse tal de direito adquirido, ninguém vai realizar materialmente o seu direito. Você está com 65 anos, então diz que você tem que pagar 65 anos para aposentar. Você paga lá 64 anos, 11 meses, 29 dias. Aí mudou. Aí vem, não, agora é 70. Você está com 69 anos, 11 meses, aí fala, agora é 75. Então você não vai realizar nunca. Por isso que tem o chamado direito adquirido, que não tem nada a ver com expectativa de direito. Expectativa de direito está no mundo filosófico, está no campo extrajurídico, não está no campo do direito. Não é? Então, essas noções elementares, né, que às vezes a classe jurídica passa despercebida, né, e faz o coro com o governo, realmente a reforma é necessária, senão a presidência vai quebrar. Não é? Porque a gente escuta Agora, isso na muito. verdade, não existiria de forma alguma possibilidade de déficit ou de previdência quebrar. Por quê? Porque a Constituição diz que nenhum benefício poderá ser concedido sem a respectiva fonte de receita. Quer dizer, está entrando dinheiro. Interpretando ao inverso. Nenhuma contribuição poderá ser exigida sem correspondente benefício. Violaram isso. Que é a contribuição compulsória dos pensionistas e aposentados. Qual é o benefício que eles recebem? Não tem. Então está lá no artigo 5º, parágrafo 5º do artigo 195 da Constituição Federal, que não pode. Você não pode instituir benefício sem fonte de custeio. Não pode instituir nova fonte de custeio sem um novo benefício. Doutor, parece simples, mas com esses números e vendo à luz da lei, você percebe que esse buraco que o senhor está falando é buraco que é para cobrir espaço, né? Então, eu acredito que na Previdência Pública realmente haja déficit. Mas lá há um exagero, né? A Previdência Privada, você pode estar ganhando um salário de 100 mil. Se aposenta, fica com teto de 5.563,83 centavos por aí, que é o teto, né? Agora, o funcionário público, ele aposenta com o valor integral. Então. O valor integral do último salário. E tem os outros, né? Então, e não dá. E algumas castas privilegiadas, como são os parlamentares, basta 8 anos de mandato. Para salário integral. Não é? E os militares, muitas vezes, recebem promoção quando vai para a reserva, ele se aposenta num posto acima. Né? Aí isso passou também para a Previdência Pública dos Servidores Civis da União. Então, aí pode haver um eventual déficit. Mas, nessa reforma, exatamente no setor público, os militares pularam fora da reforma. Os bombeiros pularam fora, os PM pularam fora, os servidores civis da União pularam fora. Só ficaram os servidores do Estado e dos municípios, né?
É evidente que uma emenda dessa natureza será inconstitucional, né? Porque violenta abertamente o princípio da isonomia. Né? Doutor, agora deve ter uns 10 minutos. Eu queria perguntar para o senhor, reforma política. A reforma política, na verdade, deveria anteceder a reforma da Previdência, a reforma tributária, a reforma trabalhista, a reforma de tudo. Né? A reforma. Só que a reforma política é difícil de ser implementada com esse Congresso que está aí. Né? Então, primeiro precisaria fortalecer as nossas instituições, principalmente o Parlamento Nacional, que é o eco de ressonância da vontade média da população. Não é? Mas o que nós vemos no Parlamento? Não é? São pessoas que têm um comportamento absolutamente individualista, egoísta, né? Vale dizer, agem sem ética. Não é? E agir sem ética é construir um mundo vazio, um mundo para si próprio, para a satisfação do seu ego, dos seus interesses meramente pessoais. Ao contrário de agir com ética, que corresponde a uma ação voltada para o coletivismo, voltada para o interesse geral, né? Agir de uma forma desinteressada e que, em última análise, vai resultar na construção de uma agenda positiva para a sociedade, né? Diminuindo esse abismo que separa um punhado de pessoas vivendo como nababos, né? Como demonstra a Operação Lava Jato, né? E a grande maioria vivendo abaixo da linha da miséria. Né? Então, com governantes desse tipo, parlamentares desse tipo, só poderia descambar para um Estado igualmente ético, individualista, né? Que tem como norte sugar maiores recursos financeiros possíveis do setor privado, dos nossos contribuintes, e sem nada dar em troca. Né? Quer dizer, um governo é um Estado composto por pessoas sem ética, né? Que tem como preocupação arrecadar, gastar, mas sem capacidade para implementar as políticas públicas, né? Universalizando todos os serviços públicos essenciais, a fim de que todos possam ter um mínimo de dignidade humana, né? Coisa que não acontece. Agora, os governantes que estão aí não enxergam, porque esse desnível na concepção cultural deles seria uma coisa tão normal, ou se conseguem enxergar, fingem que não vem, né? Doutor, a gente está nos 2 minutos finais, 1 minuto, né? Eu queria, eu vou depois fazer uma chamadinha, que eu vou fazer uma chamada depois com a outra questão que está acontecendo aqui, que é a questão do que está acontecendo no governo federal com a relação ao PSDB. Mas não vai dar nesse programa. Eu queria pedir para o senhor encerrar para mim, então, essa questão ética no Brasil. O senhor que é ligado a uma cultura, né? Inclusive tem uma belíssima obra comparando o Brasil ao Japão. Sem a reforma política, com os parlamentares que a gente tem lá, sem pontuar um ou outro, o senhor acha que o Brasil, com tudo isso que está acontecendo, a gente vai passar por isso sem ter muita cicatriz, doutor Quiocha? A sociedade brasileira é caracterizada por um individualismo enraizado, né? Isso vem desde a Idade Média, né? Quando os descobridores vieram para aqui no Brasil não para produzir riqueza, mas para extrair riquezas, né? Que eles descobriram extraindo de uma forma predatória e nos presenteando com o Nordeste, transformado em deserto, né? Então, essa cultura está enraizada, mas eu tenho esperança de que a cidadania, com um pouco de cidadãos decentes, éticos que ainda restam, possam reverter essa cultura. Porque dá exemplo do Japão, que evolui, que tem uma sociedade dinâmica, a cultura incorporando
costumes e hábitos de outros povos, aperfeiçoando-os, mas mantendo a raiz da sua cultura tradicional, né, centrada na ética, né? Então, eu acho que o Brasil, com um pouco de esforço, também pode caminhar nesse sentido, né? Nenhuma cultura ruim como a que temos pode-se dizer que é irreversível. Arthur Campos, obrigado. É sempre assim um prazer estar com o senhor. A gente está finalizando aí o programa Questão de Justiça, mas falando aqui, Arthur, que eu acho que eu tenho o prazer de estar aprendendo com o senhor, né? Eu vou chamar depois, quero que vocês participem na rede online, eu vou chamar o senhor para falar para a rede online das questões hoje que aconteceram no país, sexta-feira, tanta coisa mudou aí, com um monte de situação que a Operação Lava Jato tocou. Agradecer, falar para o senhor que a gente vai pedir para o senhor voltar ao programa, porque eu acho que tem que ficar nesse tom maior, que é a questão, né, do ser brasileiro, que o senhor mostra para a gente que ainda vale a pena, né? E para falar, inclusive, se dá esperança, Arthur Campos, porque o Brasil hoje está numa situação difícil de esperança. Obrigado, viu, por o senhor estar participando. O prazer foi meu, Walter. Muito obrigado. É sempre um professor nato. E agradecer ao professor Marcelo, viu, que é com a obra coletiva. A Questão de Justiça vai ficando por aqui. Volta na próxima semana e com certeza vai ter bastante assunto para falar. Até a próxima semana.